Convido o senador Hélio José, do PSD, do Distrito Federal, para usar a tribuna desta casa. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores aqui presentes, venho hoje aqui proferir algumas palavras sobre o Parlatino em uma reunião em Havana, Cuba, que participei. Senhoras senadoras, senhores senadores, é com muita alegria que ocupo a tribuna esta tarde para falar da minha viagem a Cuba, este maravilhoso país caribenho. Os laços que unem nossos povos são antigos, intensos e sempre promissores. É a segunda viagem que fiz a Havana, desta feita numa missão oficial do Parlamento Latino-Americano, juntamente com os ilustres colegas Flecha Ribeiro, nosso presidente do Parlatino brasileiro, Cássio Cunha Lima e Roberto Rocha, senadores dessa casa, e também um grupo de deputados. Se o passado nos remete a demonstrações inequívocas de amizade, solidariedade e profícua cooperação, o presente e o futuro ensejam ainda mais confiança em todos nós. A busca constante por melhores condições de vida para as populações da América Latina é firme compromisso dos governos de nossas duas nações e de nossos compatriotas. Como cidadão que durante toda a sua trajetória pública, nos movimentos social e sindical e na política partidária, esteve sempre atento e alinhado com os segmentos mais vulneráveis da sociedade, devo dizer que muito me animam as propostas e a atuação do Parlatino. Temos em nossas mãos uma instituição que precisa ser fortalecida, prestigiada e ampliada para colaborar efetivamente no equacionamento dos incontáveis problemas que ainda afligem as distintas sociedades latino-americanas. Penso sempre em minhas origens, vinculado ao movimento sindical, e nas tantas lutas que acabaram por me conduzir ao PT, Partido dos Trabalhadores, tendo a honra de ser um dos seus fundadores do Distrito Federal. Membro dos diretórios regional e nacional, permaneci nos quadros do PT por mais de 30 anos. E em 2010 ingressei no PSD, Partido Social Democrático, do qual fui também fundador, e hoje represento o Distrito Federal, como suplente do que fui do senador Rodrigo Hollenberg, hoje governador do DF, no Senado da República. Por isso, senhores e senhoras, ouvintes aí da TV Senado, senhores e senhoras senadores, permitam-me ainda registrar que o mandato que ora exerço no Senado é nessa condição de senador da República que chega ao Parlatino, âmbito luminoso do debate e deliberação continental, confirmado pelas representantes populares da multiplicidade e da fabulosa riqueza cultural das etnias que compõem nossa bela e sofrida América Latina. Permito ainda registrar que o mandato que ora exerço no Senado tem 4 eixos fundamentais: os menos favorecidos, que devemos assegurar qualidade de vida, a habitação, com a efetivação e ampliação das políticas habitacionais populares em nosso país, o setor produtivo, pelo fortalecimento da micro e pequena empresa. A micro e pequena empresa é o maior empregador desse país, é quem gera oportunidade, principalmente para os menos favorecidos. E o servidor público, sempre valorizando e incentivando a sua capacitação. Como servidor público federal concursado, eu entendo que o servidor público bem valorizado é muito importante para uma nação trabalhar e estar sempre nos eixos. Esses eixos que servem de orientação e guia à minha atuação parlamentar parecem-me comuns a inúmeras nações representadas no Parlatino, que, como o Brasil, necessitam muito do Estado, por ainda se debaterem com recorrentes entraves ao desenvolvimento pleno de suas enormes potencialidades. Nesta linha, é com imensa satisfação que reitero aqui a minha total simpatia e integral apoio à retomada das negociações entre Cuba e Estados Unidos. Em verdade, é preciso que se afirme e reafirme, estamos diante de uma rara obra-prima que apenas episodicamente nos brinda a política. Um trabalho refinado e magistral, que, por evidente,
conta com o deliberado empenho dos eminentes presidentes Raul Castro e Barack Obama, e naturalmente com a simpatia do povo cubano e norte-americano, bem como das demais nações do continente americano. Não podemos, contudo, esquecer o papel decisivo do Papa Francisco, grande e generoso artífice da efetiva reaproximação Cuba-Estados Unidos. Em pouco mais de 2 anos, à frente do Vaticano, Sua Santidade tem mostrado ao mundo a importância da humildade, da compaixão e da liderança voltada para os interesses comuns da humanidade, senhor presidente. O Bispo de Roma deixou evidente para todos nós, independente de nossas convicções religiosas, o quão importante é apoiar Cuba e os cubanos nessa nova e auspiciosa etapa de um admirável país, por todos admirado e respeitado. Há toda uma série de desafios que ainda precisam ser enfrentados por nossos irmãos cubanos, desde investimentos em infraestrutura até a modernização de seu parque industrial, além do ingresso e da efetiva apropriação popular das novas tecnologias de comunicação e da informação. O Brasil, especialmente a partir do primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e sem qualquer ruptura nos mandatos da presidente Dilma Rousseff, tem se empenhado sinceramente em contribuir para o progresso de Cuba. O Porto de Mariel, que tem recebido seguidas críticas de setores mais conservadores da sociedade brasileira, é o exemplo mais evidente do desenvolvimento de uma parceria em que nossos dois países ganham. Visitei o Porto de Mariel, juntamente com meus colegas senadores Flecha Ribeiro, Cássio Cunha Lima e Roberto Rocha, além da honrosa companhia do embaixador do Brasil em Cuba, Cesário Melantônio Neto. Presenciamos uma obra magnífica, senhoras e senhores senadores, construída com a participação do BNDES, da China e da Malásia, que administra atualmente o porto. O porto está localizado numa posição central e estratégica, próximo a Miami, ao Golfo do México, portos de Freeport, próximo a Cacilda, próximo a Kingston, a Cartagena e ao Canal do Panamá, e começa a operar já nos próximos dias, no próximo dia 1º de julho. Verificamos lá nesse porto, que hoje tem apenas ainda 750 metros de pátio para container, o tanto de container totalmente lotado, um porto que vai ter 2 quilômetros de pátio para container, uma movimentação intensa, onde o Brasil foi responsável com investimento e financiamento de 650 milhões de reais, e aqui no Brasil, Cuba investiu mais 150 milhões. E dessa forma, o Porto de Mariel, que tem um calado de 18 metros de profundidade, que vai ser fundamental para os grandes navios que perpassam o Canal do Panamá, possam caminhar e trazer equipamentos e coisas necessárias para o desenvolvimento de Cuba e do mundo e do nosso Brasil também, tá certo? Então, senhor presidente, certamente estamos diante de mais uma obra que teve o concurso da sofisticada inteligência de nossa diplomacia, da capacidade do Ministério das Relações Exteriores do Brasil de antecipar os nossos governantes e líderes a guinada que ora se verifica. O terminal de Mariel, que acabamos de visitar, contou com o financiamento do BNDES e é dotado de moderna estrutura, com uma ferrovia já pronta de 48 quilômetros que liga até Havana. Torna eficiente os trabalhos de exportação e importação de mercadorias a apenas 140 quilômetros do litoral do estado da Flórida, a apenas 140 quilômetros dos Estados Unidos. O Porto de Mariel é considerado a maior obra de engenharia realizada nessa adorável ilha, desde a Revolução de 1959, convicção que parece comum a revolucionários e a contra-revolucionários. Senhoras e senhores senadores, foi a conjugação de generosidade e antevisão que proporcionaram ao Brasil o privilégio de participar diretamente da construção desse magnífico entreposto, gerador de divisas e vetor de progresso econômico e social para todo o povo cubano.
E veja, senhoras e senhores, como as boas ações são sempre compensadas. Na última década, as exportações brasileiras para Cuba simplesmente quadruplicaram. Alcançaram 447 milhões de dólares nos primeiros 11 meses de 2014. Esse volume, com enorme potencial de elevação, coloca o Brasil em terceiro lugar dentre os parceiros da ilha cubana. Uma auspiciosa notícia que tivemos na semana passada diz respeito à decisão do Conselho de Ministros e do presidente Raul Castro de autorizar a criação de 498 cooperativas não agrícolas em Cuba. Essas cooperativas previsto desde 2012, tu quer uma parte? Por gentileza. Ah, não, tudo bem. Previsto desde 2012, as cooperativas constituem-se uma verdadeira referência do programa de abertura do presidente Castro, que procura oxigenar e modernizar a economia da ilha. Outra excelente decisão adotada nos últimos dias, esta feita pelos Estados Unidos, foi a retirada de Cuba das relações de Estados promotores do terrorismo. Na verdade, estamos diante de um marco histórico que serve de acelerador da normalização das relações entre os dois países. Relações, como todos haveremos de recordar, que estiveram caracterizadas por constantes ameaças e hostilidades durante 54 anos ou mais de 2 gerações. Vemos, senhoras e senhores membros do Parlatino, que existe efetivamente uma inaudita concorrência de vontade dos cubanos e dos norte-americanos no sentido de normalizar e revitalizar as relações diplomáticas, econômicas e culturais entre os dois países. Cabe, portanto, a todos nós estimular e auxiliar a decisiva e objetivamente o atingimento desse tão nobre desiderato, que certamente haverá de honrar por muitos anos a arte da política em nosso hemisfério. A senhora quer uma parte, Lides? Por favor. Senadora Lides Tabata. Senador Hélio José, para saudar o pronunciamento de Vossa Excelência, inclusive como presidente da Frente Parlamentar Brasil-Cuba, e dizer da importância do pronunciamento de Vossa Excelência, da incorporação, para que Vossa Excelência se incorpore nesse trabalho. Nós estamos rápida de aproximação dos Estados Unidos com Cuba, mas a questão central, que é o fim do bloqueio, ela precisa ser ajudada por todos os parlamentos da América Latina para que se expresse a nossa opinião. Então, eu parabenizo Vossa Excelência. Muito obrigado, senadora Lides da Mata. Incorporo integral sua propositura. Eu vivenciei isso lá em Cuba e é necessário que esse bloqueio econômico seja imediatamente encerrado. É certo que os novos parceiros, Cuba e Estados Unidos, podem adotar individualmente muitas outras medidas para a efetiva consumação da retomada plena da relação entre ambos. Mas ao Parlatino seguramente está reservado um lugar especial na história contemporânea, utilizar o magistério da influência para estimular a aceleração das relações comerciais entre os dois países. Cabe, pois, em meu modesto entendimento, o firme compromisso de cada um de nós todos no sentido de agirmos de maneira deliberada no Parlatino e dentro das nossas próprias casas legislativas para concretizar em toda a sua plenitude o restabelecimento das relações Cuba e Estados Unidos. Trata-se, ao meu ver, de uma questão de honra para todos nós. Por certo, essa minha intervenção não estaria completa e peço as escusas se eventualmente estou sendo prolixo, sem as necessárias menções ao trabalho que o Brasil vem desenvolvendo nos últimos anos em favor da equidade de gênero, infância, juventude e da saúde pública. Com a globalização da informação, não é segredo que o Brasil vem enfrentando o início desse segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, no 4º governo consecutivo do Partido dos Trabalhadores, uma série de graves adversidades. A desvalorização da nossa moeda, o real, o recrudescimento da inflação, a queda
serviços públicos de precária qualidade, impõe uma gradual, mas severa desaceleração em nossa economia. Contudo, é justo registrar que, ao longo da última década, tivemos extraordinários avanços sociais com a criação de uma nova classe média, que trouxe ao mercado dezenas de milhões de brasileiros. Na área social, ícone da atuação política das chamadas esquerdas, tivemos inequívocos avanços em campos como a saúde pública, a igualdade de gênero, a proteção à infância e à juventude. O programa Mais Médico, introduzido há alguns anos pelo governo brasileiro, conta com decisiva participação de profissionais da saúde cubana, aliados aos profissionais brasileiros, além de incrementado o aspecto da atuação do poder público em área essencial como a saúde. Tive a oportunidade de visitar a Escola de Medicina de Havana, a ELAM, onde fui recebido pela vice-reitora acadêmica, só um pouquinho, senhor presidente, Eide Soca Gonçalves, que fez um relato sobre a ajuda humanitária que os médicos cubanos prestam em diversos países. A Escola de Medicina cubana possui atualmente 4.500 alunos, entre os quais 228 estudantes brasileiros, que recebem do governo cubano todo o material e apoio necessário para a formação científica e de conduta e comportamento ético. O lema lá é formar médico bom e bom médico. No final da reunião, reunimos com 9 estudantes brasileiros, 9 médicos que estão formando para discutir, entre outras coisas, a saúde no Brasil, já que todos desejam retornar e ajudar o nosso país. Igual várias pessoas que estão hoje nesse programa de saúde do governo brasileiro, né, que são pessoas formadas em Cuba, como meu sobrinho, né, Moacir Júnior, que eu homenageio aqui. Está lá na Tailândia, senhora presidente. Na Tailândia, no interior do Pará, tá? Um médico formado em Cuba prestando serviço para o nosso Brasil no Mais Médico. Nesse sentido, com esse intercâmbio, ampliamos o entendimento ambulatorial e médico em pontos remotos de um Brasil, como se sabe, continental, pontos nunca antes ou apenas precariamente alcançados pela saúde pública. Começamos, assim, a assegurar melhor qualidade de vida para milhões de brasileiros, que outrora viam-se quase que completamente desassistidos. Em todo o mundo, os serviços de saúde tornaram-se extremamente caros, em função do elevado custo da formação profissional e das pesquisas acadêmicas e do desenvolvimento de novas drogas para velhas e novas moléstias em um mercado dominado por empresas privadas. Assim, é preciso usar nossa melhor determinação para assegurar os serviços essenciais a toda a população, em especial aos contingentes mais vulneráveis de nossa sociedade, que não são nada pequenos. Senhora presidente, já estou quase concluindo, mas é tanta coisa boa em Cuba e na questão das realizações que a gente precisa aqui estar relatando. Senador, peço sua compreensão, porque tem outros senadores. Vou fazer. Tá bom, senador. Excelência. O ministro da Saúde brasileiro, ora conduzido por um consumado profissional da área, Arthur Quioro, vem demonstrando renovado vigor no equacionamento dos problemas mais urgentes da população. Por outro lado, uma das questões mais momentosas no Brasil contemporâneo é a segurança pública. Testemunhamos a cada dia a escalada da criminalidade, a banalização estupidamente. Por falar em segurança pública, constatamos que em Cuba, uma situação bem diferente, onde reina um clima de tranquilidade, fraternidade e harmonia entre as pessoas, onde não há circulação de drogas. A escalada da violência no Brasil, com a atuação de adolescentes geralmente instrumentalizados por criminosos adultos, inaugurou um novo debate nacional sobre a maioridade penal, hoje situada aos 18 anos. Faltaria aqui 2 folhas aqui e eu gostaria de concluir, se a senhora entendesse, senhora presidente, eu concluí esse pronunciamento muito importante, que foi uma viagem do Parlatino a Cuba, e a gente precisa aqui estar registrando tudo que foi feito, porque eu acho que uma viagem de 4 senadores, de 10 deputados, precisa ser valorada. Eu garanto
o registro de todo o seu pronunciamento na íntegra, nos anais da Casa, como regimentalmente é permitido. A minha preocupação, caro senador, é que há um tempo previsto e nós já tivemos uma grande tolerância e outros senadores fazem questão de usar a palavra também antes da ordem do dia. Prossiga, por favor. O importante em tudo que diz respeito às políticas públicas é não perdermos o foco e a determinação, sempre buscando a transformação e o avanço social em vista de uma vida com mais qualidade para todos. Agradeço ainda uma vez o privilégio de ter visitado a Havana, numa memorável reunião de nosso parlatino, debatendo e aprendendo e deliberando em cerca de 60 deputados e senadores da América Latina. Este foi um resumo da nossa participação neste fantástico fórum, que conflui necessidades, sonhos e expectativas de todos os povos da América Latina. Muito obrigado, senhora presidente, pela tolerância e pela compreensão. Eu lhe agradeço muito e parabenizo pelo pronunciamento muito destacado e valoroso.